No domingo em que nenhum mandante conseguiu vencer, o grande vencedor do dia foi o Palmeiras, que curiosamente não entrou em campo. Ele havia empatado por 2-2 com o Bragantino na véspera, em Bragança Paulista, saiu de uma derrota por 2-0, conseguiu empate no segundo tempo e ficou secando os rivais, os mais próximos perseguidores, neste domingo, desde manhã. E todos eles obtiveram resultados favoráveis ao Palmeiras. O primeiro deles foi o Flamengo, que empatou por 2-2 por 1-1 com o Ceará no Maracanã abarrotado, 64.387 pagantes, mais um grande público. O Flamengo, com aquele time alternativo, mas cheio de jogadores internacionais, rodados, consagrados, não conseguiu vencer o Ceará. Queimou o primeiro cartucho aí. Ele poderia se aproximar, encostado no Palmeiras, ficar a 5 pontos de distância. Continua o 7, né? Em segundo lugar. Fustigou, tentou, mas o Ceará muito bem postado, jogando no contra-ataque, apostando no contra-ataque, também muito bem armado, né? Na estreia do Lúcio Gonzalez, o treinador, o argentino, que jogou no Atlético Paranaense muito tempo, né? E o Ceará saiu na frente. Aos 44 minutos do jogo, um contra-ataque, o Mendonça serviu o Jô, o veterano Jô, começando sua carreira no Ceará ali, fez 1-0 para o Vozão. Mas logo aos 4 do segundo tempo, o Gabigol empatou, uma confusão na área e tal, ele conseguiu de cabeça o seu jogo número 200 com a camisa rubro-negra. E uma curiosidade é que os dois autores dos gols desse empate foram expulsos aos 16 minutos. O Jô, por reclamar em excesso do árbitro mineiro Paulo César Zanovelli da Silva, reclamou demais, exagerou, foi expulso. Aos 43, o Cebolinha chutou de fora da área, o Everton Cebolinha, a bola bateu no travessão, cucuruto do travessão e saiu. E aos 48, de tanto tentar reclamar, fazer falta, para lá e para cá, o Gabigol também acabou expulso. Como o Pedro levou o terceiro cartão amarelo, o Flamengo está sem centroavante para enfrentar o Goiás na próxima rodada. Vendeu o Lázaro foi embora, né? E sem os dois jogadores de ofício ali, Pedro e Gabigol, vai ter que improvisar ali o Dorival Júnior. E o Flamengo perdeu essa chance de encostar no Palmeiras. E assim como perderam Corinthians e Inter, que se enfrentaram à tarde em Itaquera, no Neoquímica Arena. Quem vencesse assumiria o segundo lugar e ficaria a 6 pontos do Palmeiras. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Corinthians 2, Internacional 2. Logo aos 44 segundos de partida, no primeiro ataque, o alemão fez 1-0 para o Inter. Mas aos 12, uma falha do Gil. Aos 12, o Balbuena, aproveitando um cabeceio do Gil, ele desviou do goleiro Daniel e fez 1-1. Aos 18, uma falha grotesca do Daniel, um chute do Roger Guedes longe, era defensável, ele defendeu parcialmente no pé do Yuri Alberto, ex-jogador do Inter, fez o gol da virada corintiana. Aos 42, ainda no primeiro tempo, o Maurício acertou a trave para o Inter, e aos 22, um belo gol da Alan Patrick, decretando o placar final. Os dois perderam a chance de um deles ser vice-líder aí, ambos lutavam pela mesma posição. Continua o Corinthians em terceiro e o Inter em quarto, não se aproximaram do Palmeiras. Quem se aproximou um pouquinho dessa briga ali pelos primeiros lugares, mas não do Palmeiras, mas dessa briga ali pelos G4, G5, as vagas diretas de Libertadores, foi o Atlético Mineiro, o Galo, que venceu o Dragão, o seu xará goiano, o Atlético Goianiense, por 2-0 fora de casa. Aos 49 minutos do primeiro tempo, o Keno recuperou uma bola pela lateral ali, que a bola quase saiu, mas ele conseguiu evitar o lateral. Dois jogadores do Atlético Goianiense ficaram especulando se a bola saiu ou não. O Keno avançou, driblou 3 adversários correndo por meio da área e bateu meio de chapadinho no canto do goleiro. O Keno chuta muito bem nessas bolas assim. 1-0 Atlético, que voltou para o segundo tempo explorando muito o contra-ataque. Um deles, aos 12 minutos, o Sacha cruzou a bola para o Hulk fazer 2-0 o Galo. O Galo está em 7º lugar e o Atlético Goianiense em 19º. Periga. Ele que pode ir para a final da Sul-Americana, porque saiu em vantagem sobre o São Paulo no primeiro jogo semifinal por 3-1, vai decidir agora no Morumbi. E ele que pode ir para a final da Sul-Americana também corre o risco de rebaixamento. No brasileiro não consegue avançar aí, né? O Eduardo Batista, né? Que assumiu o lugar do Jorginho, vai ter que tirar um leite de pedra nesse brasileiro. Já está na se ganhar a Sul-Americana e cair para a Série B, é um negócio meio díspare aí, né? Um jogo interessante, outro jogo em que o visitante fez a festa,
No Castelão, também cheio, com um grande público, o Botafogo fez bonito e ganhou por 3-1 do Fortaleza. É um time que tinha 5 vitórias nas 5 rodadas do retorno, estava 100 pontos perdido, perdeu logo 3 em casa para o Botafogo, um time que estava lá embaixo. Botafogo 13º, Fortaleza 12º, ali a mesma pontuação. Aos 18 minutos de partida, Eduardo fez 1-0 para o Fogão. Aos 35, o mesmo Eduardo ampliou. O Gatito defendeu um pênalti aos 8 do segundo, um pênalti cobrado pelo Robson, né? Mas o Marçal fez 3-0 aos 19 e aos 24 o Moisés fez o gol de honra do Fortaleza e não conseguiu reduzir mais, perde a sua primeira partida no retorno. Está numa situação razoável em relação ao rebaixamento, melhorou bastante, mas ainda com certo perigo. Perigo este que corre o São Paulo, né? O São Paulo estava perdendo do Cuiabá por 1-0 na Arena Pantanal, conseguiu empatar aí no sufoco, está em 14º, encostou no Botafogo e no Fortaleza na pontuação, e o Cuiabá conseguiu sair da zona de rebaixamento em 16º, estava saindo mais, né? Mas saiu um pouquinho puxando lá para a ZR o Coritiba. Né? O Coritiba tinha perdido do América Mineiro na véspera 2-0. Né? O Davidson de pênalti, aos 6 minutos de partida, fez 1-0 para o time da casa. E aos 9 minutos a coisa complicou para o tricolor paulista. O Wellington foi expulso, deixou o time com 10, o time foi meio tudo ou nada tentando. São Paulo, que está em situação ruim na semifinal da Libertadores, né? Perdeu da Copa do Brasil, né? Perdeu para o Flamengo, 3-1 no Morumbi, vai ter que fazer um milagre no Maracanã daqui a 2 semanas. E na Sul-Americana também, pelo mesmo tanto, perdeu do Atlético Goianiense. Está em 2 semifinais aí. A perigo no Brasileiro, mas deu uma respiradinha aí. Conseguiu seu empate aos 34, um gol meio sem querer do zagueiro Luizão, ó, um bate-rebate na área, a bola resvalou no Luizão e desviou do goleiro. 1-1 para o São Paulo, né? A rodada se completa na segunda-feira com o jogo entre Santos e Goiás. O Santos está em 9º, pode subir uma posição ultrapassando o América Mineiro. O Goiás está em 11º, se ganhar sobe 2 posições, mas se empatar, sobe uma. Então, de qualquer forma, se ele pontuar, ele já sobe na tabela alguma coisa ali, está numa zona com certo conforto ali, porque ele está fazendo um bom retorno. É isso aí, meus amigos, fique com a gente e até a próxima.